Meu Deus, será que esse veneno tá estragado? Ô, Daniela, Daniela. Ai, que susto, vai. Calma, Daniela. Só vim falar pra você que eu vou levar ela no ponto-socorro. Pronto-socorro? Não precisa. É coisa de mulher, né? A pressão dela caiu, daqui a pouco ela melhora, ela já tá melhorando já. Ó, escuta aqui, eu vou pesquisar na internet um chazinho maravilhoso pra dar pra ela, já ela tá boa, amor. Não, Daniela, eu vou levar ela no ponto-socorro, meu. Foi depois que ela tomou esse suco aí. Eu acho que esse suco tá estragado. Ney, não se preocupa com isso, meu amor. Com certeza isso daí foi da viagem. Ó, imagina, eu tomei 2 copos desse suco, tô aqui inteirinha, maravilhosa. Não tem nada a ver com suco não, meu amor. Isso aí com certeza foi da viagem. Ó, então, Daniela, faz logo esse chá. Mas se ela não melhorar, mais tarde eu vou levar ela no hospital. Isso. Vai lá, cuidar da sua filha. Menina ordinária. Mal sabia ela que tudo que é dele é meu e não dela. Mas ela ainda vai pra terra do pé junto. Vai me deixar em paz com o pai dela.